Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Rocha, eu sou assistente social, mestre em serviço social e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre pensão por morte. É um tema super importante, teve uma série de alterações que ocorreram recentemente com a emenda constitucional número 103 de 2019, então é um vídeo que vai ser um pouquinho mais longo para fazer esses detalhamentos dessas informações que são importantes. Antes de mais nada, eu também quero esclarecer para vocês, algumas pessoas estão solicitando que sejam disponibilizados slides que a gente está usando nessa playlist de previdência, também na playlist de assistência social. Então, atendendo aos pedidos, eu disponibilizei esses dois slides completos, da playlist completa de previdência e de assistência pela Hotmart. O link está disponível tanto na descrição desses vídeos, desse como dos outros. Também vai estar disponibilizado o link lá no meu Instagram profissional. Estou deixando todos esses endereços aqui na descrição do vídeo para facilitar. O valor que está sendo cobrado é um valor simbólico, não é o valor pelo slide em si, que dá muito trabalho de ser construído para tornar mais didático e facilitar repassar esse conteúdo para vocês, que acaba se tornando um mapa mental, mas também por todo esse conteúdo que está sendo postado de graça, enfim. Eu não estou querendo aqui vender puramente um slide. Se você não quiser, não precisa adquirir, né? Continua assistindo os vídeos, que já vai ser muito bom. Se inscreve no canal, ajuda a divulgar nosso canal para que ele cresça. E se te interessar, os slides estão disponibilizados pela Hotmart e aí você fica à vontade para aderir ou não, tá? Mas para saber mais sobre pensão por morte, vem comigo que esse é o tema da aula de hoje. Bom, e para falar sobre pensão por morte, antes de mais nada, a gente precisa falar que esse é um benefício destinado para os dependentes. A Lei 8213 vai fazer uma diferença, né, entre os benefícios que são destinados para os segurados e os benefícios que são destinados para os dependentes. Aposentadorias, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, enfim. Existem vários auxílios que são destinados para o próprio segurado, que é quem faz a sua contribuição para o regime geral de previdência, ele mesmo, o trabalhador. E existem os benefícios que são destinados para os dependentes desse segurado quando o segurado não puder estar mais ali, no caso, quando ele vier a falecer. Um exemplo é a pensão por morte, tá? O segurado faleceu e os seus dependentes é quem vão receber esse benefício. O ato, né, a situação em que vai ser verificada quem é dependente ou não é no ato da morte do segurado. Então, no ato da morte vai ser verificado se ele tinha esposa, se ele tinha filhos, se os pais eram dependentes dele economicamente, enfim. Para isso, a gente precisa saber quem são os dependentes. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre quem são segurados e quem são os dependentes da Previdência Social, no caso do regime geral. E tem um especificamente falando só sobre quem é dependente. Aqui eu vou dar uma recapitulada. Se você ficar com dúvida, eu te aconselho a dar uma olhada nesse vídeo, tá? Então, rapidamente você vai olhar aqui para mim no slide quem são os dependentes. Eles são divididos em categorias, existem 3 categorias. Se eu me encaixo na primeira, né, consequentemente não vai chegar nem na segunda e nem na terceira. Só vai chegar na terceira categoria se não tiver ninguém nas categorias anteriores, ok? Então, por exemplo, nunca vai haver o pagamento de benefício para o irmão se houver cônjuge, filho ou então pais vivos, porque não se chega na terceira classe se houver alguém, né, algum dependente na primeira ou na segunda, ok? Elas são excludentes, só passa para a segunda ou para a terceira se não tiver ninguém na anterior. No caso da primeira classe, a dependência econômica dela, ela é presumida. Que são quem, né? Quem é que está na primeira classe? É o cônjuge. Quando eu falo de cônjuge, eu estou falando do equiparado também, companheiro ou companheira. Não necessariamente precisa ser casado, né? No cartório. Foi uma união estável, já consta, né? Já tem direito a esse benefício, já é considerado dependente. Existem algumas regrinhas que eu vou falar mais na frente, mas o que você precisa saber por enquanto é isso. Cônjuge, companheiro ou companheira,
filhos ou enteados. Com exceção do enteado, todos esses, a dependência econômica ela é presumida. Ou seja, eu não preciso comprovar que eu dependo financeiramente do cônjuge, né, que faleceu. É óbvio, se ele era meu esposo, havia uma dependência econômica, e se ele era meu pai, enfim, havia uma dependência econômica aí, ok? O enteado não, ele vai precisar fazer essa comprovação de que dependia economicamente desse padrasto ou madrasta que faleceu. Nas demais classes, no caso dos pais e dos irmãos, a dependência ela precisa ser comprovada. Vamos supor que Joãozinho faleceu, um exemplo. Ele era casado e tinha um filho. Quem tem direito a receber o benefício? A esposa e o filho. Mesmo que ele tivesse pais economicamente dependentes dele, quem vai receber vai ser a esposa e os filhos, porque eles estão na primeira classe. Deleta já as classes que vêm posteriores, ok? Agora vamos supor que ele não era casado, não tinha filho. Aí não vai ter ninguém na primeira classe, passa para a classe segunda, né? Ele tem pais vivos. Esses pais vivos, para darem entrada na pensão por morte, precisam comprovar que dependiam economicamente desse filho, desse segurado que faleceu. Se for feita a comprovação, eles passam a receber a pensão por morte. Não havendo pais, que são os da segunda classe, passa para a terceira. Da mesma forma, o irmão também precisa comprovar que dependia economicamente desse segurado falecido para poder ter direito a receber. Ok? Tanto o irmão como os filhos, eles vão ter direito a receber até completar 21 anos de idade. A exceção é caso esse filho ou esse irmão tenha algum tipo de deficiência. Aí não tem limite de idade, ok? Ex-cônjuge tem direito a receber pensão por morte, desde que ele receba pensão alimentícia enquanto o segurado, óbvio, estava vivo. E aí ele tem comprovadamente uma dependência econômica desse segurado. E aí uma informação importante é o seguinte: vamos supor que existia o cônjuge atual, né, uma esposa atual e uma ex-esposa recebendo pensão por morte. Não há essa necessidade de que as duas entrem em conjunto, dando entrada na pensão por morte. Se a primeira der entrada e a segunda demorar 6 meses para dar entrada, a primeira começa a receber e a segunda só vai receber daquela data em diante, ela não recebe retroativo, tá? Não é necessário aguardar um para poder a outra dar entrada. São dependentes, qualquer um tem direito a dar entrada. Óbvio que a partir do momento que todos os dependentes aptos a receberem, né, desde que estejam na mesma classe, todos os dependentes aptos a receberem der entrada, o valor do benefício vai ser rateado conforme a quantidade de dependentes que existam e que tenham direito. A gente vai já falar um pouquinho como é que fica a conta para vocês entenderem, tá certo? A lei, você vai acompanhar comigo aqui no slide, né? Que a Lei 13.846 de 2019, ela estabeleceu que as provas de união estável e de dependência econômica, elas precisam ter um prazo de validade de até 24 meses anterior à data do óbito, né? Assim, do falecimento do segurado. E essas provas não podem ser exclusivamente testemunhais, ou seja, você não é casado civilmente falando, né? Só está em união estável. Pode receber a pensão? Pode, mas você precisa provar que está em união estável e essas provas precisam ter um prazo de até 2 anos. Uma conta no nome dele lá no seu endereço, enfim, faturas de cartão que chegam lá no seu endereço. Tudo isso tem que ter um prazo de até 2 anos, e essas provas não podem ser unicamente testemunha, que antigamente era amplamente aceito, ok? Continuando aqui, como é que vai ser essa conta, essa divisão aqui entre os dependentes? Houve uma série de mudanças agora com a emenda constitucional número 103 de 2019, mudanças significativas e, óbvio, mudanças que não são positivas, como quase todas as alterações que essa emenda constitucional promoveu. E aí, na pensão por morte, o impacto foi grande. Como é que funcionava antes? Antes, quando você dava entrada na pensão por morte,
o beneficiário, né, o pensionista, ele ia receber 100% do salário de benefício a que o segurado teria direito se ele, por exemplo, falecesse, e que ele teria direito a receber de aposentadoria, que hoje é chamada aposentadoria por incapacidade permanente, antigamente era chamada aposentadoria por invalidez, tá? Então, ia ser 100% do salário de benefício da aposentadoria por invalidez, rateado entre os dependentes. Hoje, como é que fica, né? Vai ser feito o cálculo dessa aposentadoria por incapacidade permanente, que por si só já diminuiu, e ainda vai haver uma divisão pela quantidade de dependentes. A gente vai devagarzinho para que todo mundo entenda. Então, vamos por partes. Você vai acompanhar comigo aqui no slide. A cota familiar para a composição do valor de benefício vai ser qual? 50% do valor do salário de benefício, mais 10% por dependente. Então, se eu não tenho filhos, eu sou casada, meu marido faleceu, eu tenho direito a 50%, como eu sou uma dependente, é 50% mais 10%. Então, o mínimo que eu tenho direito a receber é de 60%, tendo apenas um dependente. Aí, vamos supor que eu tenho um filho, aí já entra aqui nessa tabelinha, né? Acrescenta 10%, vai receber 70%. 3 dependentes, 80%, 4 dependentes, 90%, até um limite máximo de 100% do valor do benefício, né, do salário de benefício. Não tem como passar de 100%. Tipo, se eu tenho 10 filhos, não vai chegar a 150, não. Vai parar em 100%, ok? E vai ser calculado sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, na data do que o segurado teria direito a receber caso ele fosse se aposentar, né, por incapacidade permanente. Aí vai entrar naquela conta que eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando como é que se calcula a aposentadoria por incapacidade permanente, mas a gente vai recapitular aqui porque é importante para você entender o valor que vai ficar a pensão por morte. Então, vamos devagar. Para começar, já teve essa redução da cota parte da quantidade de dependentes. Antes eu recebia 100%, agora se eu for sozinha eu só vou receber 60%. Sobre qual valor? Não é sobre o total do valor do salário de benefício, é sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente na data do óbito do segurado. Esse cálculo da aposentadoria também sofreu redução. Então, é uma dupla redução, né? Uma em cima da outra, que vai diminuir ainda mais o valor da pensão por morte. Então, como é que é a conta da aposentadoria por incapacidade permanente? Você acompanha comigo aqui no slide. O valor da aposentadoria por incapacidade permanente corresponderá a 60% da média aritmética de 100% dos salários de contribuição, com acréscimo de 2% a cada ano que ultrapassar. No caso dos homens, 20 anos e no caso das mulheres, 15 anos. A Rebeca tá confusa, eu não tô entendendo. Acompanha comigo aqui na tabelinha. Vamos dar um exemplo se for o homem, tá? Então, o homem faleceu. Segurado o homem, né? Vai dar entrada aqui, no caso, perdão, a gente tá falando da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, vamos supor que um homem vá se aposentar por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Caso essa invalidez ou essa incapacidade permanente acontecesse nos primeiros 20 anos, né, de contribuição da vida dele, ele só vai ter direito a receber 60% do salário de benefício. Agora, vamos supor que ele ficou com algum problema, alguma deficiência, enfim, incapacitado para o trabalho com 22 anos de contribuição. Aí ele vai entrar na tabela. A cada um ano, além dos 20 anos, acrescentando 2%. Então, 22 anos, por exemplo, ele teria 64% do salário de benefício. Ele só vai ter 100% do salário de benefício com 40 anos de contribuição. Ele vai receber 100% do salário de benefício na aposentadoria por incapacidade permanente. No caso das mulheres,
Os primeiros 15 anos, ela vai ter direito a 60%, vai acrescentar 2% a cada ano de contribuição. Ela só tem direito a receber 100% com 35 anos de contribuição, no caso, quando for se aposentar por incapacidade permanente. Vai acrescentando 2% a cada ano. Então, por si só, essa conta já diminuiu o valor, certo? Então, vamos supor que, além dessa redução do tempo da conta, né, da aposentadoria por incapacidade permanente, você ainda vai ter a redução da cota parte da quantidade de dependência. A gente nem consegue mensurar como foi reduzido se não mostrar isso em números. E é o que eu vou fazer agora com vocês, para vocês entenderem. Antes de mais nada, eu preciso esclarecer que o valor da pensão por morte não pode ser inferior ao valor do salário mínimo. Na época que estava sendo discutida essa emenda constitucional, né, que ela ainda era uma proposta, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, cogitou-se que esse benefício pudesse ser inferior ao salário mínimo, mas manteve-se que não pode ser inferior. Quem é que ele vai impactar de fato? As pessoas que recebem o valor muito superior ao do salário mínimo, porque quem recebe... A tendência geral é que a pensão por morte chegue de fato ao valor do salário mínimo, é isso que eles querem, né? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Primeiro, eu vou calcular a aposentadoria por incapacidade permanente que o segurado teria direito a receber na data do óbito, para depois fazer a conta do valor da pensão por morte, para vocês entenderem o valor final, certo? Então, acompanha comigo aqui no slide. A gente vai fazer um cálculo simulando que na data do óbito, o segurado ou segurada da Previdência teria um salário médio aí de contribuição de R$4.000, tanto como se ele fosse homem como se ele fosse mulher. Fazendo a conta lá, fazendo a média de todos os salários de contribuição, tá dando um valor de R$4.000. Ele ou ela tem um tempo de contribuição de 30 anos, certo? Se for um homem, né? Se for um homem, ele vai receber os 60% inicial que ele tem direito, tanto o homem como a mulher vai ter os 60% inicial. Por quê? Porque ele ultrapassou, no caso do homem, os 20 anos e no caso das mulheres, os 15 anos inicial que ele tem direito a receber. E aí a gente vai fazer o cálculo do tempo de diferença. Como no caso das mulheres, por exemplo, o que ultrapassar os 15 anos primeiros de contribuição vai acrescentar 2% a cada ano, eu preciso fazer essa conta. 30 anos de contribuição, menos os 15 anos que já é descontado dentro dos 60%, dá 15 anos, né? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando. Total de 30 anos de contribuição, menos os 15 primeiros anos que já entra no cálculo dos 60%, sobra 15 anos. Então, sobre esses 15 anos que sobrou, eu vou calcular 2% a cada ano de contribuição. Então, vai ser 2% vezes 15. Vai dar 30%. Então, no caso da mulher, eu vou somar os 60% inicial que ela já tem direito só pelos primeiros 15 anos de contribuição, mais os 30%, que é 2% a cada ano de contribuição, 2 vezes 15, mais 30%, dá um total de 90%, o valor, o percentual que vai ser calculado sobre os R$4.000, que seria o 100% do salário, né, de contribuição, se a pessoa fosse se aposentar por incapacidade permanente na data do óbito. Com esse valor de R$4.000, 90% fica no valor de R$3.600. Se for um homem com o mesmo salário de contribuição e o mesmo tempo de contribuição, ele vai ter direito a 80% do salário de contribuição, total de R$3.200. Por quê? Porque o tempo de contribuição vai ser os 20 primeiros anos que ele tem direito dos 60%, aí ele não tem 30 anos de contribuição, 30 menos os 20 que ele já tem dentro dos 60%, sobra 10. Esses 10 anos que sobraram, eu vou multiplicar 2%
a cada ano, 2% vezes 10 vai dar 20%. Então, 60 mais 20%, 80%. 80% sobre os R$4.000 dá um valor de R$3.200. Só aí já é uma dor de cabeça para a gente entender. Tá, então isso é o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Aí o que a lei disse? Olha, você vai ter direito a uma cota parte sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, vamos supor que é uma mulher, né? Essa mulher faleceu, certo? O segurado falecido era uma mulher e ela só tinha um dependente. Eu já disse no slide anterior que um dependente ele tem direito a 50% do salário da aposentadoria por incapacidade permanente, acrescido por 10% por dependente. Então, vai dar 60%. 60% sobre qual valor? Sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente. Então, eu vou multiplicar, se for um dependente, 60% sobre 3.600, no caso da mulher. O valor da pensão para o dependente, esse único dependente da mulher, vai ser de R$ 2.160. E se fosse um homem com um único dependente, o valor da aposentadoria não é 3.200, vai ser 60% de 3.200, vai dar R$ 1.920. Deu para entender o impacto que foi essa reforma da Previdência que ocorreu agora em 2019 no governo Bolsonaro? Na época a gente falou muito sobre isso, a pensão por morte já vem sofrendo mudanças, eu vou já mostrar outras mudanças que ocorreram anteriormente, mas essa sem dúvida foi uma das piores. Tá? Uma das piores. Ela incluiu essa cota parte porque antes os dependentes recebiam 100% do valor da aposentadoria por invalidez. E a aposentadoria por invalidez era de 100%. Então, vamos supor, nesse mesmo exemplo, se a pessoa falecesse antes da reforma da Previdência, da emenda constitucional número 103 de 2019, o segurado ia ter direito a R$4.000. Entendeu? Esses R$4.000 ia ser dividido entre os dependentes. Se só houvesse um dependente, esse único dependente ia receber R$4.000. E aí agora, com essas alterações, tanto modificou o cálculo da aposentadoria, da antiga aposentadoria por invalidez, que se tornou aposentadoria por incapacidade permanente, que reduziu, como alterou o cálculo da pensão por morte, que criou as cota partes pela quantidade de dependentes. Então, houve uma dupla redução. Deu para entender? Se não deu, eu peço que vocês voltem e vejam de novo o vídeo para não ficar muito redundante aqui por conta do tempo, tá? Avançando. Quais são as situações em que a pensão por morte vai cessar, né? Vai ser extinta, vai acabar. Primeiro, pela morte do pensionista ou dos pensionistas, porque lembrando que a pensão ela pode ser recebida por mais de uma pessoa. Então, vamos supor, meu marido faleceu, sobreviveu eu e mais 2 filhos. Aí, um filho se tornou maior de idade, o outro filho se tornou maior de idade, sobrou só eu recebendo a pensão por morte. Quando eu falecer, eu pensionista, o benefício cessa. Então, é a morte do ou dos pensionistas, tá? Que tem direito. Para o filho ou equiparado, pela emancipação ou ao completar 21 anos de idade, salvo se for pessoa com deficiência. Então, vamos supor que o benefício não ficou para o cônjuge, ele ficou só para o filho. Ele não era casado, tinha só um filho. Quando esse filho falecer ou quando esse filho se tornar maior de idade, completar 21 anos de idade, ou caso ele venha a ser emancipado, o que faz uma pessoa se emancipar? Casar, né, no civil e várias outras situações. Então, caso esse filho se emancipe, ele também o benefício vai cessar, tá? Isso vale tanto para o filho como também para o irmão, caso a pensão chegue lá na 3ª classe, no caso do irmão. Para o filho ou irmão com deficiência, pela cessação da deficiência, porque a gente sabe que, no caso do filho e do irmão, existe o limite de idade de 21 anos de idade, né? A exceção a esse limite é caso ele tenha algum tipo de deficiência.
Aí, por acaso, se ele deixar de se tornar uma pessoa com deficiência, por algum motivo, né? Existe essa possibilidade, a pensão também vai acabar, caso ele já tenha mais de 21 anos de idade e tenha deixado de ter deficiência. Aí o benefício cessa, ok? Para o condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado por crime contra a pessoa do segurado. Esse é o famoso caso de pessoas, né, de dependentes, futuros dependentes, que cometem crime contra o segurado. Exemplo, caso, por exemplo, daquela Suzane von Richthofen que matou os pais, e os pais eram ricos, né? Além dela perder o direito à herança, ela também perde o direito à pensão por morte, porque ela teve um crime que transitou em julgado e foi contra a figura, por exemplo, do pai ou da mãe. Vamos supor que um deles fosse, com certeza eles eram contribuintes da Previdência. Ela não tem direito a receber pensão, porque ela cometeu um crime contra eles. Ou a esposa, ou o esposo, enfim, o cônjuge que planeja a morte do seu marido, enfim, da sua esposa. Se isso ficar comprovado, se houver um processo judicial com trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? É quando não tem mais possibilidade de recorrer. Porque até que a pessoa, vamos supor que ela é condenada na primeira instância, mas depois ela recorre e verificou-se que não, ela era inocente. Então, quando não há mais nenhuma possibilidade de recorrer, a sentença transitou em julgado, de fato ela é culpada, aí sim o benefício cessa. Não pode ser pago para alguém que cometeu um crime contra o segurado, ok? E em casos de fraude, qualquer tipo de fraude, se o INSS identificar que houve fraude, ele vai cessar, né? Inclusive solicitando o ressarcimento, né? Ele entra com a ação solicitando o ressarcimento caso tenha sido feito algum pagamento de maneira indevida. E um grande exemplo, que inclusive a lei passou a especificar isso, são situações de simulação de casamento ou de união estável. Era muito corriqueiro que alguns idosos, no final da vida, chegassem a casar ou a simular uma união estável, para que quando ele falecesse, ele deixasse a pensão lá, não era casado, não tinha filho, ele deixasse lá uma pensão para alguém. Já houve casos, inclusive, de descobrirem que a pessoa que cuidava, era a cuidadora do idoso, simulou um casamento para pagar o período que ela ficou cuidando dele de graça, né? Não tinha condição de pagá-la. E o pagamento seria quando ele falecesse, estava muito doente, estava próximo de morrer, ela ficasse recebendo a pensão. Então, descobrindo isso, essa pensão ela é cessada com certeza, porque houve uma fraude. De fato, eles não eram casados, né? E trazendo essas exposições, né, dos motivos de cancelamento da pensão, veja que não está aí entre as opções o casamento do cônjuge sobrevivente. Esse não é um motivo para cessar a pensão por morte. Isso era uma coisa que estava prevista na LOPS, que é a Lei Orgânica da Previdência, lá de 1960. Desde a Lei de 1991, que é a Lei 8213, que não há mais essa previsão legal. Então, desde 1991, o cônjuge sobrevivente tem o direito de casar novamente sem que ele perca o direito à pensão por morte do casamento anterior, tá? Inclusive, se você tiver vários casamentos e em todos o seu cônjuge faleça, você pode receber mais de uma pensão. Existem as regras para acumular pensão, mas é possível, tá? Então, não é mais, essa era uma regra da LOPS de 1960, desde 1991 que essa regra não existe. Por que eu tô fazendo questão de mencionar? Porque eu ainda vejo muitas pessoas com essa dúvida, dizendo que não podem casar, porque senão vão perder a pensão por morte. Não existe essa regra, tá bom? No caso, para acessar a pensão por morte, no caso do cônjuge, a gente viu lá nas regras, né, nas classes que tem. A primeira classe tem o cônjuge e os filhos, na segunda os pais, na terceira os irmãos. Essa regrinha que eu vou apresentar aqui, ela só é válida para o cônjuge sobrevivente. Filhos, pais e irmãos não precisam se encaixar em nenhuma dessas regras. Então,
só para reiterar, a pensão por morte não é um benefício que possui carência. Ele não tem carência. Se você foi filho, você recebe de cara. Se você é irmão, recebe de cara. Se você é pai que tem a dependência econômica comprovada, também vai receber pensão por morte. O cônjuge vai receber também? Vai. Mas existem vários critérios que esse cônjuge precisa se enquadrar. Isso tudo foi modificado recentemente, assim, mais ou menos recentemente. Foi pela Lei 13.135 de 2015. Muitas pessoas ainda não têm conhecimento dessa lei, tá? Que ela fez uma série de mudanças, foi já ainda no governo Dilma, na pensão por morte para o cônjuge. Mas mesmo com essas alterações, a gente continua dizendo que não tem carência, tá? Vocês vão acompanhar comigo aqui. Então, vamos lá. Morreu o cônjuge. Eu sou casada, meu marido faleceu, Joãozinho faleceu, certo? Para que eu tenha direito a receber a pensão por morte, eu tenho que estar casada ou em união estável há, no mínimo, 2 anos, certo? E além de 2 anos de casada, eu tenho o meu marido que morreu, que era o segurado, ele tem que ter feito, no mínimo, 18 contribuições mensais para a Previdência, que é equivalente a 1 ano e meio. Então, ele tem que ter contribuído, no mínimo, 18 contribuições e nós temos que estar casado ou em união estável, no mínimo, há 2 anos. Cumprindo essas 2 regras, eu tenho direito a receber a pensão e vou dar entrada na tabela por idade, que eu vou já apresentar a tabela. Ai, Rebeca, mas o meu marido faleceu e eu descumpri alguma dessas regras. Eu não era casada há 2 anos ou então ele não tinha feito 18 contribuições. Tem que ser as 2 regras, tá? Descumpriu qualquer uma delas, entra nessa opção aqui de baixo, que é o quê? Se você não cumprir uma dessas 2 regras, só vai receber pensão por morte por 4 meses. É tipo assim, para não passar fome mesmo. Passou 4 meses, acaba. Não foi casada há 2 anos, acaba com 4 meses. O marido não fez a contribuição com 18 contribuições mensais, acaba com 4 meses. Agora, qual é a exceção a essa regra, né? Para não se encaixar nos 4 meses. Caso, mesmo não tendo casado há 2 anos ou não tendo feito 18 contribuições mensais, o cônjuge que faleceu, né, segurado da Previdência, tenha falecido por acidente de qualquer natureza ou por doença do trabalho. Isso aí configura uma exceção. Mesmo que você não cumpra essas 2 regrazinhas de azul destacada aqui no slide, mesmo assim você vai ter direito a receber pensão por morte, você cônjuge, porque vai se encaixar na exceção, que é o seu marido faleceu por um acidente, não precisa ser acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza, já é um infortúnio por si só, ou por alguma doença do trabalho. Aí você não entra nessa regra dos 4 meses, vai entrar na tabela. Deu para entender? Agora eu vou apresentar a tabela. Então, cumpriu as regras dos 2 anos, das 18 contribuições mensais, entra na tabela. Se encaixou na exceção de morte por acidente ou por doença de trabalho, também vai entrar na tabela. E que tabela é essa? Bom, no caso só do cônjuge, tá? O cônjuge sobrevivente vai receber o benefício por um certo número de anos, a depender da idade que ele tinha na data do falecimento do cônjuge, né, que faleceu, do segurado da Previdência. Então, vamos lá. Sou casada com o Joãozinho. Joãozinho morreu. Se na data do óbito eu tiver 21 anos ou menos, eu só recebo pensão por morte por 3 anos, tá? Aí você vai acrescentando aí conforme a idade do cônjuge sobrevivente. Vamos supor que eu tinha 30, 35, 40 anos. Vou receber por quanto tempo? 15 anos a pensão por morte. Esse benefício só vai ser vitalício, ou seja, eu vou receber enquanto eu estiver viva, se na data do falecimento do meu esposo, né, do segurado da Previdência, eu tiver 44 anos ou mais. Aí o benefício ele é vitalício, eu vou receber enquanto eu estiver viva. Lembrando que essa tabela, ela pode ser atualizada conforme a expectativa de vida aumentar
Quem é que aumenta essa expectativa de vida? Quem é que faz essa classificação? O IBGE. Então, na época que a lei foi aprovada, em 2015, a expectativa de vida da população era, sei lá, tô chutando, tá? 80 anos. E aí essa expectativa de vida aumentou. O IBGE está dizendo que agora, em média, os brasileiros estão vivendo até 90 anos. Tô chutando aqui também outro valor. Pode ser que essa tabela seja reajustada e essas idades mudem. Aí, para isso, eles vão alterar a lei, ok? Por enquanto, as idades e o tempo de duração do benefício são esses, ok? Fora isso, veja que até agora eu só estou falando de mudanças que foram ruins, que estão dificultando o seu acesso ou reduzindo o valor ou reduzindo a quantidade de tempo que você vai receber o benefício, você pensionista. Aí eu vou complementar aqui uma outra alteração que ocorreu também na emenda constitucional número 103 de 2019, quanto à questão da acumulação de benefícios. Veja que a pensão por morte, ela é fruto da contribuição do seu esposo ou da sua esposa, enfim, do cônjuge, tá? Então, eu sou casada, Joãozinho faleceu. Eu vou ter direito à pensão por morte por uma contribuição que o Joãozinho fez para a Previdência. Mas eu também sou trabalhadora. Eu também faço contribuição para a Previdência, eu também sou segurada da Previdência Social. Então, futuramente eu também vou me aposentar. Antes da emenda constitucional número 103, eu poderia acumular a minha aposentadoria com a pensão por morte e não tinha problema. Eu podia acumular normalmente, tá? Porque a minha aposentadoria é fruto da minha contribuição e a pensão por morte é fruto da contribuição do meu esposo. Ok. Após essa mudança da emenda constitucional número 103, houve uma limitação para a acumulação de benefícios. Você tem o direito de escolher a mais vantajosa, ou seja, se o seu marido ganhava mais que você pode escolher ficar com a pensão e entrar na proporção a sua aposentadoria, ou o contrário. Você pode escolher ficar com a sua aposentadoria, que é a mais vantajosa, e entrar nessa proporção, que eu vou explicar agora, o segundo benefício de menor valor, ok? Então, vai acumular dois benefícios, uma aposentadoria e uma pensão, ou então duas pensões, fica com a primeira de maior valor e a segunda você vai receber um valor proporcional, a depender do valor da soma desses dois benefícios. E aí você acompanha comigo aqui essa tabelinha que eu criei, né? A acumulação ela vai ocorrer por faixas. Então vamos lá. Se a soma da sua aposentadoria, né, e a pensão por morte, ela é de um valor de até um salário mínimo, os dois, né, um salário mínimo, você tem direito a receber 100% do segundo benefício. Não vai entrar nessa tabela. Agora, se o segundo benefício, ele é de 1 a 2 salários mínimos, entre o valor de 1 a 2 salários mínimos, você só vai receber 60%. Aí, vamos supor que o valor vai subindo, né? De 2 a 3 salários mínimos, você só recebe 40%. De 3 a 4 salários mínimos, 20%. E acima de 4 salários mínimos, você só vai receber 10%. Só que o que eu tô querendo dizer aqui é que isso aqui são faixas, tá? A cada faixa você vai recebendo uma proporção. Fica mais fácil de entender quando eu mostro isso aqui em valores. Aí você acompanha comigo aqui nessa tabelinha do lado. Na acumulação de benefícios por faixas, até um salário mínimo você recebe 100%, acima de 4 salários mínimos você recebe 10% e vai ser reduzido 90%. Vamos fazer uma simulação caso o valor da pensão que você teria direito a receber fosse de R$5.000, tá? E esse não é o benefício mais vantajoso, ele é o menos vantajoso. Então, ele que vai sofrer as reduções, ok? Então, vamos dar um exemplo que a pensão que o seu esposo deixou para você, ou sua esposa, seja no valor de R$5.000. Até 1.212, que é o valor do salário mínimo no ano de 2022, que é o ano que a gente está fazendo a gravação do vídeo, você vai receber 100%, ou seja, vai receber 1.212.
Entre 1.212 e 2.424, que é até 2 salários mínimos, você vai receber 60% do valor, que vai dar R$ 727 reais, ou seja, 60% de um salário mínimo, que é o que fica entre 1 e 2 salários mínimos. Tá dando para entender? Na faixa posterior, entre 2 e 3 salários mínimos, você vai receber 40%, que dá o valor de R$ 484,80. Entre 3 e 4 salários mínimos, você só receber 20%, que dá R$ 242,40. E o que passa, né, dos 4 salários mínimos, só 10%, equivalente ao valor de R$ 121 reais. Ou seja, do total de R$ 5.000 reais que você teria direito a receber da pensão, que já é difícil chegar nesse valor, porque a gente já viu no slide anterior que vai sofrer redução de 60% da pensão do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente e das cotas, e ainda tem essa redução caso você vá acumular com a sua aposentadoria. Então, desse valor de R$ 5.000 reais, você, se for o seu segundo benefício, você só vai receber R$ 2.787,60, porque foi reduzindo por faixas e você chegou até o último patamar, que fica, o que passar disso, né? O que passar de 4 salários mínimos, você só recebe 10% do que passar. Então, nesse suposto valor de R$ 5.000 reais, ele baixa para R$ 2.787,60. E aí, no caso, você acumula a sua aposentadoria mais essa pensão de R$ 2.787. Deu para entender? Então, gente, as mudanças que ocorreram na pensão por morte, na minha avaliação, foi o benefício que mais sofreu mudança e que mais foi impactado negativamente pelas reformas que ocorreram até aqui, tá? Ele é um dos benefícios mais odiados pelos gestores da Previdência, do INSS. Por quê? Porque a expectativa de vida das mulheres estão aumentando. Em geral, os homens morrem antes. Eles morrem, deixam pensão por morte. Às vezes o cara morreu, casou com a novinha tá lá, vai viver muitos anos recebendo essa pensão. Então, eles trataram de deixar um valor irrisório, né? Assim, para que ela viva muitos anos, vai viver muitos anos praticamente recebendo salário mínimo. É essa a tendência, tá? O que é um grande prejuízo para todo mundo, né? Toda redução de direito trabalhista é um grande prejuízo, porque foi uma conquista a duras penas da classe trabalhadora, e ao longo desses últimos anos nós estamos perdendo muitos desses direitos conquistados, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. São muitos valores e muitas mudanças. Eu tentei ser o mais didática possível, mas eu sei que pode ser que não tenha ficado muito claro. Se você não tiver entendido, eu te aconselho a voltar e ver com calma, direitinho, os valores, para que fique bem claro na sua cabeça, tá bom? Lembrando que esse é o último benefício da Lei 8213 que nós estamos tratando aqui, né? Existe uma sequência de vários vídeos dessa playlist sobre Previdência Social, em que a gente tratou de conceitos que são fundamentais para que você entenda os benefícios, e a gente gravou um vídeo para cada benefício, tá? Esse é o último. Eu espero que você tenha gostado da nossa didática para apresentação. Eu tentei ser o mais... facilitar o máximo possível, porque é um conteúdo que não é de fácil acesso, e a intenção é que não só você que está estudando para concurso, mas você que é um trabalhador e quer conhecer seus direitos, possa acompanhar os vídeos do canal e entender direitinho para saber dos seus direitos e lutar por eles. Se te interessar, a gente está disponibilizando os slides desses vídeos, né, de toda essa playlist de previdência e também na de assistência, na Hotmart. Ah, Rebeca, por que você não disponibilizou de graça, já que os vídeos são de graça? É só uma forma de ajudar a custear esse trabalho que tem sido feito aqui no YouTube, né? Aulas gratuitas. Os slides dão muito trabalho para ser construído, para ficar assim bonitinho e didático para vocês, tá? Então, ele está sendo disponibilizado na Hotmart por um valor simbólico. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e também tem um link lá no meu Instagram,
profissional. Então, se você quiser olhar o Instagram profissional ou a descrição aqui do vídeo, vai ter o link da Hotmart em que eu estou disponibilizando esse slide e também o de assistência social por um valor simbólico lá na Hotmart, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. A gente finaliza a playlist de Previdência Social aqui, mas terão outras, né? A gente vai gravar sobre educação, sobre ECA, e eu espero que você se inscreva no canal para ser notificado dos próximos vídeos que virão. Beijos, tchau, tchau!